Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 17. Depois vamos orar. Paulo escrevendo, ele diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Assim mesmo como estamos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, primeiramente, Pai, peço, Senhor, perdoe minhas falhas, meus pecados, e fazemos essa petição sempre, Pai, fiados em meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também pedimos, Pai, que o Senhor me use, Senhor, tão somente para transmitir a sua mensagem, no sentido de que ela seja transmitida com fidelidade, Pai, não falando nada além daquilo que é a verdade. E eu peço a Ti, Senhor, que faça a aplicação dessa mensagem em minha vida e na vida de todos os ouvintes. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que temos sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Irmãos, a grande luta do crente é contra o pecado. Esse pecado que faz presença marcante na vida do homem, em geral. Já nascemos com ele. Somos receptáculos dele desde o ventre da nossa mãe. Esse mal terrível que entrou no mundo por meio de Satanás e entrou na humanidade por meio de Adão, que desobedeceu a Deus. Então, já o primeiro ponto é que pecado quer dizer eu estou desobedecendo a Deus. Toda vez que a consciência nos acusa de pecado, quer dizer que nós estamos errando o alvo. Ou nós não estamos fazendo aquilo que é agradável a Deus. E se não estamos fazendo o que é agradável a Deus, então estamos sendo muito agradáveis ao diabo, a Satanás, cuja obra é exatamente desviar você de Deus. É fazer com que você continue no pecado. Porque ele sabe aonde o pecado vai te levar. Porque ele mesmo já sabe para onde o pecado que está nele, cujo ele é o pai, já, de certa forma, o levou. O povo pinta Satanás, especialmente os jovens, os roqueiros, aquele povo que vive muito afundado no pecado mesmo, pinta Satanás como um ser digno de veneração, vitorioso. Essa é a imagem que ele quer passar de si mesmo. Mas na verdade ele é um ser derrotado. E todos os que seguem ele estão derrotados junto com ele. É maravilhoso nós vermos na Escritura que quando Jesus chegou perto daquela casta de demônios, que são anjos caídos, seguidores do diabo,
que eles disseram para Jesus? Veio nos atormentar antes do tempo? Ou seja, eles têm plena consciência de que o Senhor Jesus Cristo, que estava ali na frente deles, um dia os lançará no inferno. Em uma outra passagem, o próprio Satanás, a Bíblia fala que ele anda trabalhando muito, intensamente. Mas sabe por quê? Porque lhe resta pouco tempo. Antes de chegar o grande dia do seu julgamento, onde nós ouvimos, né, na pregação de domingo, né, passado, que ele, tanto quanto o anticristo, tanto quanto o falso profeta, eles vão ser lançados no lago que arde, no lago de fogo que arde com enxofre. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Irmãos, esse é o pai do pecado. E esse é o salário do pecado. Antes de nós conhecermos o Evangelho, antes de alguém ser regenerado pelo poder da graça de Deus, todos nós éramos servos do pecado, escravos. A gente vê o mundo, vê as pessoas no seu modo de vida terrível, né? Toda sujeira que se possa imaginar na cabeça, no coração, tendo prazer em algo que está sendo a desgraça da própria vida dele, porque ele é um escravo daquela situação. A verdade é que às vezes as pessoas falam, mas fulano, puxa, poderia deixar de ser daquele jeito. A verdade é que ele não pode deixar. Ele precisa ser liberto. Porque existe um mal dentro dele que o prende, que põe um jugo. E ele não consegue se libertar desse jugo do pecado. Por isso que a pessoa precisa mesmo do Evangelho. Precisa de Jesus Cristo. Porque todos nós aqui, nós não nos libertamos do domínio do pecado. Nós fomos libertos do domínio do pecado. Amém? Jesus Cristo é quem liberta. Não é que qualquer um cristão aqui, com muito esforço, com muita dedicação, ele conseguiu se livrar. Não. O poder vem da cruz. O poder vem de Deus. O poder vem de Jesus Cristo. O poder vem do Espírito Santo de Deus. O poder vem de Deus. Quer ser livre do pecado? Só tem uma pessoa, Jesus Cristo. Porque a pessoa sem Cristo, ele é um escravo do pecado. O próprio Jesus Cristo falou isso, né? Quando ele disse, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Agora, ele não está falando aqui de cometer pecado no sentido esporádico, eventual, acidental, como acontece na vida do crente. Mas está falando de você que vive no pecado. Que é um escravo de uma natureza pervertida. Talvez você mesmo seja testemunha de que você já tentou parar com muitas coisas e não consegue. Coisas que você sabe que é errado, mas que não lhe falta forças.
E vou dizer, sempre vai faltar. Porque a força que vai libertar, ela vem de Jesus Cristo. Clamar por graça, tem um hino que fala, né? É isso que o pecador precisa. Todos nós precisamos. Clamar por graça. Favor de Deus. Só o favor de Deus é que realmente vai promover mudanças reais na vida de cada um. Escravo do pecado. A Bíblia fala que um homem, nós, antes de conhecermos a Cristo, ou melhor, depois que nós conhecemos a Cristo, nós fomos resgatados. Esse ato de chegar a Jesus Cristo implicou num resgate de uma vã maneira de viver. A Bíblia chama o viver mundano, o viver à parte de Deus, aquele viver sem o temor de Deus, sem saber se Deus querer saber se Deus está aprovando aquilo, se aquilo está sendo agradável a Ele. A Bíblia chama isso de vã maneira de viver. Vã maneira de viver. Quer dizer, o que é algo vão? É algo que não tem valor. Literalmente a Bíblia chama da vida sem Cristo, da vida sob o domínio do pecado e de Satanás, como uma maneira vã de viver. Sem sentido. É Deus quem está falando. Isso não tem sentido. Não tem sentido você viver para o pecado. Mas tem muito sentido quem vive para Jesus Cristo. E nós vamos ver o porquê. Nós já falamos até certa forma, porque o salário do pecado é a morte. Vã maneira de reviver. Pedro falou isso, né? Sabendo, escrevendo para os cristãos, ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira que por tradição recebeste de vossos pais. Quer dizer, a vida sem Cristo é vã maneira de viver. E como é que a pessoa vai sair dessa vã maneira de viver? Resgatado por Cristo. Eu acho interessante os termos que a Bíblia usa, porque ela expressa a verdade. O que é um resgate? Quando alguém é resgatado, é porque ele não tem condições de sair daquela situação por si só, não é verdade? A gente vê muito falando assim o bombeiro foi fazer um resgate. Por que o bombeiro foi fazer um resgate? Porque aquele cara que está lá acidentado, a única coisa que ele pode é ficar lá parado, esperando que alguém venha ajudá-lo. Isso é para entender, irmãos, que quem faz o resgate, quem tira você do pecado, quem tira você do lamaçal do pecado, se é que você quer sair dele, é Cristo. Você tem que ser resgatado, assim como nós todos fomos resgatados. E como Deus resgata? Por meio do Evangelho, da pregação, que vai te convencer de pecado, da falta de justiça que você tem para chegar na presença de Deus, da necessidade do perdão de Deus em Cristo. Tudo isso faz parte do resgate. Quando Deus nos resgata, é isso tudo que Ele nos dá. A justiça que nós não temos, o perdão que nós merecemos, precisamos, aliás. A santidade que nós precisamos. Tudo isso vem num pacote só, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Esse é o resgate. Deus nos dá aquilo que nós nunca podemos ter por nós mesmos. Gratuitamente. Não fazemos nada. Nós somos que nem aquele acidentado. Parado. Não mexe. Não mexe não.
Aí vem, né, é assim, nós não fazemos nada, Deus fez por nós. É Deus quem nos resgatou. Vã maneira de viver, servos do pecado. A Bíblia fala que essa vida sem Cristo é uma vida de ignorância, ou seja, a pessoa não saber. Ignorância não é muito aquilo que as pessoas normalmente falam, né? Normalmente a pessoa chama alguém de ignorante, aquela pessoa estúpida, né? Grosseira. Ignorante é falta de conhecimento. Se eu xingo, né? Se eu chamar alguém de ignorante, né? meu caipira está querendo falar, que está querendo voltar aqui, ó. Se eu chamo alguém de ignorante, eu estou querendo dizer essa pessoa não tem conhecimento. Eu talvez pudesse chamar alguns aqui de ignorante acerca do reino de Deus. Porque, em verdade, todos nós, antes de conhecermos a verdade do Evangelho, nós éramos todos ignorantes acerca do reino de Deus, acerca do Evangelho. Achando que concupiscência, que essa vida desregrada, lasciva, era uma coisa satisfatória, boa, ignorância. Mas depois fomos iluminados e vimos como tudo isso era um lixo. Aquilo que antes a gente achava que era tão bom, prazeres do pecado, prazeres da carne, depois que vem Jesus Cristo na nossa vida, isso passa a ser repudiante, não é verdade? E a gente quer se livrar do pecado, de todo o pecado. No hino que nós cantamos no último, até fala, né, numa parte ali, que daquele dia que nós ficaremos livres do pecado para sempre. Também foi parte da mensagem do pastor, das últimas, né, sobre a vida eterna. Uma das glórias da vida eterna é que estaremos livres de toda sorte de pecados. Não haverá mais pecado. Nosso corpo será um corpo perfeito, sem pecado. No reino de Cristo não haverá pecado. Nunca mais. O pecado será algo totalmente do passado, desse mundo, dessa esfera. Porque o pecado faz parte de tudo aquilo que vai passar, que não vai permanecer. Assim como o pecador sem Cristo é também algo que vai passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses vão permanecer para sempre. Então, irmãos, antes da revelação de Jesus Cristo, antes do Evangelho, de conhecermos o Evangelho, é isso que todos nós éramos, servos do pecado, vivendo de maneira estúpida, vã maneira de viver, ignorante acerca da verdade, acerca do pecado, acerca de Satanás, acerca deste mundo. Procure saber sempre a fundo o que a Bíblia ensina acerca do pecado. Não o que o povo fala aí. Veja o que a Bíblia fala acerca de Satanás e do diabo. Veja qual vai ser o fundo de tudo isso. A Bíblia fala claramente sobre isso. Não vai engolindo o que o mundo te passa acerca dele mesmo, acerca de o pensamento mundano. Veja o que Deus ensina. Porque a palavra da verdade é a palavra de Deus, não é a palavra do mundo. Veja o que Deus fala acerca de você. E acerca de todas essas atitudes que você anda fazendo voluntariamente, indiscriminadamente.
Você já leu acerca de com quem você vai prestar conta? Não vai ser com seu papai, com a sua mamãe, não, viu? Que te perdoa, que te ama sempre, que encobre... Não. Você não vai prestar conta a seu pai e sua mãe, não. Você vai prestar conta ao Senhor. E quer saber? Seu pai e sua mãe não vai poder fazer nada por você. O que seu pai e sua mãe, se eles forem cristãos, o que eles podem fazer por você hoje é fazer sonoras alertas a você do quão grande perigo você está correndo vivendo em pecado. Porque cada dia que passa é um dia a menos que você tem para se reconciliar com Deus. Cada ano que a gente comemora, né? Parabéns para você. Deveria ter cantado, cuidado, coitado de você. Para muitos, né? Em vez de ser parabéns para você, olha, alertas para você. Porque o seu dia está chegando. Mas depois vem a revelação do Evangelho, irmãos. Nós conhecemos a Cristo. Por meio da pregação do Evangelho, nós chegamos ao conhecimento do pecado, de que nós éramos pecadores. Chegamos ao conhecimento da graça de Deus em Cristo. E nós cremos nele. E então fomos selados com o Espírito Santo. Todo crente aqui nesse templo, que creu verdadeiramente em Jesus Cristo, Deus nos agraciou com a presença da pessoa dele em nós. O Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. Deus mora em nós. Isso é estupendo, irmãos. Isso é inexplicável. Mas é uma verdade. E esse poder é que nos sustenta. É que nos faz prosseguir. Vivendo a Cristo. Fomos selados. E agora o que é que Deus fala com nós? Nos cremos, recebemos de Deus o poder de libertação para não estar mais sob o domínio do pecado. Não estamos mais debaixo do domínio do pecado. A Bíblia fala, inclusive, que se alguém está sob o domínio do pecado, ou seja, se ele vive no pecado, então esse tal não conhece a Deus ainda, não é regenerado, precisa de salvação, precisa de arrependimento, precisa de fé em Jesus Cristo, precisa nascer de novo. A ordem para essas pessoas é a pregação de Pedro: arrependei-vos e convertei-vos hoje mesmo ao Senhor. Para ser resgatado, para ser libertado dessa vã maneira de viver que você anda aí, cujo fim é a morte. Mas o crente é alguém que foi tirado dessa condição. Mas existe uma advertência. A Bíblia fala, Paulo escrevendo aqui no versículo 12 desse mesmo capítulo de Romanos capítulo 6, ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Irmãos,
Esse é o nosso desafio. Nenhuma sorte de pecado tem que reinar em nossa vida. É um mandamento de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, disse: olha, gente, tire todo o pecado da sua vida. Esse mal. Faça o que for preciso. Mas o pecado não pode reinar em seu viver. Só um pode reinar em nossa vida, irmãos. E esse é o Espírito Santo. A palavra de Deus. A palavra tem que ter livre percurso em nosso viver. Ela tem que ser a regente, o nosso regente. Um coral tem um regente, né? E se for um bom coral, ele segue fielmente o regente. Acho que nós não somos uma boa igreja, né, Kaique? Porque a gente não segue muita regência, não, né? O regente está aqui e a pessoa está todo mundo de cabeça baixa, né? O regente já parou, né? É isso, irmãos. A regência tem que ser seguida, né? Boa ou mal tem que ser seguida, né? Tá aqui na frente, é o regente, então tem que ser seguido. Isso é fidelidade. Mas nós temos que ser fiéis, irmãos, somente à palavra de Deus. Existe somente uma coisa que tem permissão, e permissão assim, legal, viu? Não diante da lei dos homens, mas diante de Deus, que tem permissão para reinar em nosso viver. E esse é a palavra de Deus. Ela tem que reinar literalmente. Reinar quer dizer soberania, reinado. Reino vem de rei. O rei da nossa vida tem que ser a palavra do Senhor. É ela que tem que dominar nossos pensamentos e as nossas atitudes, nosso coração. Clamemos sempre para que Deus reine em nós. Deixemos a palavra de Deus governar nossa vida. Nosso manual. Temos que ser fortes, irmãos, no Senhor. Temos que crer nessa palavra. Temos que saber de quem somos. Saber que fomos resgatados dessa vã maneira de viver. Não para ficar com um pé nela e um pé no Senhor. Não para ficar titubeante, né? Alguém às vezes ilustra a vida do crente titubeante como aquela marcador do coração, né? Sobe e desce. Sobe e desce. Não é uma linha ascendente, é uma linha que sobe e desce, sobe e desce. Ou senão aquela linha reta. Não desce, mas também não sobe. A Bíblia fala, Deus quer de nós, irmãos, crescimento. A Bíblia fala da vida do crente, essa vida de abstinência, de santificação, como o dia, o nascer de um dia. Quando o dia vai nascendo, né? A nossa conversão. E aí o sol vai indo, vai levantando, e as trevas vão se dissipando, e vai até que um dia chega dia perfeito. Então nós temos que analisar, irmãos, se a nossa vida está realmente seguindo esse curso. Porque o fato é que o dia não tem outro curso, é isso aí. Ele nasce e vai, e a tendência sempre vai ser clarear mais e mais. E não escurecer. Até de ser dia perfeito. Então a análise que eu tenho que fazer da minha vida é
desde a minha conversão, se eu estou iluminando cada dia mais, refletindo cada dia mais Jesus Cristo. Eu acho que a vida nossa tem que ser que nem a lua, né? A lua minguante, né? Quando nós conhecemos a Cristo, nós somos aquela linhinha, a lua nova, né? Na medida que nós vamos passando o tempo, a gente vai enchendo, como a lua. E quando a lua está cheia, ela reflete muito bem a luz do sol. Eu creio que muitos de nós, irmãos, pelo tempo de conversão que nós temos, nós deveríamos ser lua cheia já. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não somos mais debaixo do domínio do pecado. Lá em João 8:36, passagem conhecidíssima, maravilhosa. Do 34 ao 36 diz assim: Jesus lhes respondeu-lhes Jesus. Eu estou vendo que vai daqui um dia eu vou ter que ter uma luzinha aqui só para mim. Ou os irmãos vão se unir aí um dia, vai chegar, tô aqui seu fundo de garrafa, Daniel. Orem para mim deixar da minha teimosia, irmãos. Estou precisando. Um dos meus pecados, teimosia. Talvez o pior. Vamos lá, voltemos aqui à palavra. Diz assim Jesus, respondeu-lhe Jesus. E olha que ele fala assim, irmãos, ele dá uma ênfase aqui, ó. Em verdade, vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quer dizer, um escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho, aqui o filho com F maiúsculo, né, falando dele mesmo, fica para sempre. No versículo 36, que é o que nos importa agora aqui, olha. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então não tem como nós dissermos que temos a Cristo e não sermos livres do pecado. É uma incompatibilidade, seria total incompatibilidade com o ensinamento de Jesus. E quando eu estou falando assim, livre do pecado, não estou falando de não pecar jamais. Mas de não ser o tempo todo assediado pelo pecado. Não ser o tempo todo sujeito, propenso, inclinado. Quem é inclinado, quem é propenso, quem está sempre imaginando coisas pecaminosas na sua mente, no seu coração, é alguém que não tem a Cristo. Se você é assim, então você tem que chegar e falar, eu não tenho a Cristo. Sou um miserável pecador, escravo do pecado, e essa é a minha condição. Mas não nós. O pecado não vai reinar em nosso viver, por quê? Porque Cristo já nos libertou. Nós já temos a capacidade que vem do alto de sobrepujar o nosso corpo, de manter ele sob cabresto. E é isso que a Bíblia fala que nós temos que fazer. Colocar freio, colocar ele sob jugo, para que o Espírito possa prevalecer. Vamos dar asa para a nossa natureza, para os nossos membros, e você vai ver que nós vamos despecar. Porque o pecado está ali buscando ocasião. A Bíblia fala dessa luta, né? Dessa
batalha na natureza do crente, na vida do crente, o pecado buscando ocasião contra o Espírito, e o Espírito lutando contra o pecado. Paulo fala que ele mantinha o seu corpo sob julgo, para não pecar. Nós não somos melhores do que Paulo, então nós temos que fazer o mesmo, se é que nós realmente queremos viver em santidade. Temos que colocar limites, colocar barreiras, frear, dizer não, parar, tomar atitudes para poder viver Cristo. Não reine, portanto, pecar nosso viver. No versículo 13 de Romanos, eles nem tão pouco não reine o pecado em nosso corpo mortal, nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas, em contrapartida, apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, irmãos. É muito maravilhoso quando a gente consegue ver pessoas cujo o corpo é templo do Espírito Santo, e você vê que ele está a uso do Espírito Santo. Ele não está mais a uso da própria pessoa. A pessoa regenerada que deixa Cristo viver por meio dele. Paulo fala, não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Que dera que todos nós pudéssemos dizer isso, né? Não mais vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Confiando nele, sujeito a ele. Não apresentar nossos membros ao pecado. Deixar que o pecado ainda tenha senhorio, ainda faça uso de nós. Não. Vamos apresentar nosso corpo a Deus, para que Ele sim faça uso de nós, como instrumento de justiça, no trabalho, no lazer, no lar, aonde quer que estivermos, sermos instrumentos do Senhor, desgastar o nosso corpo em tudo aquilo que é puro, honesto, de boa fama, que bendiz, que glorifica, que engrandece Jesus Cristo. É aí que mora o segredo. E ele, eu que não falei dos termos, e ele fala, dá uma ênfase, nem tão pouco, quer dizer, não reine somente o pecado em nosso viver, mas nem tão pouco nós devemos apresentar ele como instrumento de iniquidade. Nosso corpo, irmãos, tanto quanto a nossa alma, pertence a Jesus Cristo. Será que a gente lembra disso? Todos os dias? Desde o levantar até o dormir? E nós não somos nós mesmos, nós somos comprados. Se alguém compra o seu carro, o que ele faz com o seu carro? Leva para ele, não é? Ele comprou, é dele. Ele pode até te emprestar para você usar, mas o carro é dele. Você não pode chegar e falar, não, esse carro é meu. Não, não. Não, esse carro é de fulano. É do José, ele comprou. Eu só estou usando aqui, mas é dele. Irmãos, nós estamos aqui usando esse corpo, mas tanto o corpo quanto o espírito pertencem ao Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 6, né?
versículo 18 a 20. Paulo fala para os crentes da igreja de Corinto: fugir da fornicação, pecados sexuais, né? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem fornica peca contra seu próprio corpo. Ele peca contra o Senhor e peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis, e aí vem o ponto que eu quero falar, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Irmãos, isso tem que pesar em nós. Quando nós estivermos sendo assediados pelo pecado, irmão, eu creio que nós temos que lembrar dessa passagem aqui, ó. O meu corpo é templo de Deus. Deus está habitando nesse corpo agora. O que eu vou fazer com ele? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Habita, não é que vai habitar, não. Habita, agora, já, nesse momento. Que eu estou falando com todos. Quem é de Cristo eu estou falando. Proveniente de Deus. E que não sois de vós mesmos. Ah, quer dizer que eu não sou de mim mesmo? É verdade, irmão. Você e eu, nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Porque foste comprado por bom preço. Qual foi o preço que Deus pagou? Eu quero ouvir agora. Qual foi o preço? O sangue de Jesus Cristo. Lembra do passagem que nós lemos lá atrás? Não foi com prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com precioso sangue de Jesus Cristo. Irmãos, nós tivemos um preço alto demais. Preço que supera qualquer outro valor que se possa imaginar nesse mundo. A gente vê falar de valores astronômicos nesse mundo, né? Em termos de dinheiro, bilhões, trilhões, quatrilhões. E, né? Os valores da corrupção aí. Mas nada chega nem... Me falta a palavra. Do preço que foi pago por nós. Por mim e por você. Nós fomos comprados com um preço altíssimo. Basta dizer que Deus deixou a sua glória, os céus, o Criador de todas as coisas, do universo e de tudo que nele existe, sustentador de todas as coisas, o Ser Supremo, cujos anjos adoram de dia e de noite. Irmãos, é Ele quem pagou o nosso preço. Então, o que nós vamos fazer com o nosso corpo e nosso espírito? Foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Aqui não é espírito maiúsculo, não. É o nosso espírito mesmo. Espírito alma. Os quais pertencem a quem? A Deus. Se nós lembrássemos disso, irmãos, e vivêssemos isso, muitos problemas que nós temos seriam resolvidos. A gente está estudando aí à tarde, né, sobre liderança, o pastor falando sobre liderança no lar, e eu, tão falho. E muitas falhas em muito aspecto, mas sabe por quê? Porque a gente não deixa Jesus Cristo reinar em nosso viver como deve ser. A gente esquece que nós somos comprados, a gente esquece que nós não somos de nós mesmos,
mas a gente age como nós fôssemos o Senhor da nossa vida. Eu não esqueço a frase infeliz daquele pobre, faz anos isso já, hein? Quem lembra do Timothy McVeigh? Ninguém lembra? Que isso? Vocês são uns desinformados. Não é que eu sou velho, vocês são uns desinformados. Timothy McVeigh foi aquele homem que fez aquele atentado em Oklahoma. Né? Colocou bombas lá, um caminhão bomba lá dentro de Oklahoma e o prédio veio abaixo. Lembra daquilo? Foi condenado à morte. Saía em toda a revista Veja, irmão. Irmãos, não leiam a Veja, mas leiam a Bíblia. A Veja eu até perdoo, mas a Bíblia não. E aquele homem, antes de morrer, ele foi condenado à morte, literalmente. Isso faz ano mesmo. Eu trabalhava lá de porteiro nessa época, hein? Quantos anos faz isso, Ana? Faz anos. Uns 100 anos, né? Uns 10 anos mais, né? Uns 14 anos. Mas aquela história foi, né? E ele escreveu, esse homem, antes de morrer, ele escreveu um bilhete que ficou ali e depois leram, quando ele já estava morto, né? Injeção letal, mataram ele. Ele falou, eu sou o Senhor, eu sou o capitão da minha alma, eu sou o Senhor do meu destino. Foi o que o Timothy McVeigh escreveu. Você acha que ele escreveu uma coisa sábia? Você acha que ele é o capitão da alma dele mesmo? Você acha que ele é o Senhor do destino dele? Hoje eu tenho certeza que ele não pensa isso. Irmãos, mas nós que temos o entendimento, nós temos que lembrar sempre quem é o Senhor, quem é o capitão da nossa alma, quem é o Senhor do nosso destino. Porque nós pertencemos a Deus. E não devemos, irmãos, reinar, devemos permitir que nós reinemos, porque se nós começar a reinar, o pecado vai reinar. Porque em nós não habita bem algum. O bem que existe em nós vem de Deus. Nós não somos, o crente não é alguém que é melhor do que os outros por si só. Ele é melhor porque Cristo fez ele melhor. Porque ele é a habitação do Espírito Santo, como nós lemos. Devemos dar livre percurso a Deus em nosso viver. Lembrando de que somos dele, estamos indo para ele. Nós não estamos indo para o inferno não, irmão, nós estamos indo para o céu. Então vamos viver como habitantes do céu. O homem que não tem a esperança da vida, ele vai viver intensamente essa vida e, de certa forma, eu vou dizer, ele tem que viver mesmo, porque é a única vida que ele vai ter. Porque depois ele vai para a condenação. Mas não o crente. O crente tem a esperança da vida que está escondida com Cristo. Aquele versículo é um versículo que me enche de ânimo. Quando Paulo fala, nossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo se manifestar, então nos manifestaremos com Ele em glória. Esse deve ser o nosso norte. Nós pertencemos a Cristo. Lá em Coríntios, eu vou ler aqui, né? 2 Coríntios 5, ele diz, e Ele morreu por todos. Ele quem? Jesus Cristo. Para que os que vivem, ou seja, nós, os cristãos, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, para quem que nós temos que viver? Para o pecado? Não. Para nós? Não.
Viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Jesus Cristo está sentado à destra de Deus nesse momento, irmãos, e Ele espera que cada um de nós saiamos daqui desse templo e segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo nós vivamos para Ele, porque Ele morreu por nós e ressuscitou por nós. No 14 diz, do versículo lá de Romanos 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É isso, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Estamos debaixo da graça de Deus. Recebemos o poder de Deus para viver a lei de Deus. Recebemos o Espírito Santo e é Ele que nos capacita a viver Cristo. Nós vivemos a lei hoje pelo poder de Deus. A lei está escrita em coração, no nosso coração, na nossa mente transformada. A vida transformada, essa nova vida que tem prazer em Deus. É isso que faz o crente viver, porque ele é uma nova vida. Ele não tem mais prazer no pecado, mas ele tem prazer na santificação, na justiça. Eu fico bronqueado quando ouvir aquelas pessoas que falam assim, você não faz certas coisas porque a sua igreja não permite, né? Que nada, isso é uma mentira. Se alguém aqui não deixa de fazer pecado, tem vontade de pecar, mas não peca porque a igreja não permite, não é cristão. O crente não peca porque ele não quer. Porque não tem prazer. Regenerado. Ele vive a lei não por imposição, mas por prazer. Porque lhe é agradável servir a Cristo. Porque não é penoso. Porque ele tem prazer nisso. E quando não acontece o oposto, ele se arrepende. Porque lhe pesa e lhe vem um profundo desgosto. Aquela passagem, né, que Pedro nega Jesus e depois ele sai dali e chora amargamente. Está faltando isso em nós, irmão. Que dera se cada pecado que eu cometesse, eu olhasse para Cristo e chorasse amargamente. Ou melhor, que Cristo olhe para mim e eu chore amargamente. Não uma mera desculpa, nossa, tentando suavizar o negócio, não. Vamos dar o devido peso para o pecado. Temos que lembrar de qual foi o preço que ele teve. Qual foi o preço pago? Por que nós vamos amenizar? O preço foi alto. Nós temos que dar o devido peso. Somos novas criaturas em Cristo. Nova criatura em Cristo. Como diz Coríntios, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Agora, quem tem domínio sobre nós? Palavra de Deus. O Espírito, Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador. Aquela questão que muito é pregado, né? Que muitos querem Jesus Cristo como Salvador, mas não quer como Senhor. Ele quer viver Deus, a vontade de Deus e a vontade do diabo ao mesmo tempo. Não é possível. Ou Jesus Cristo é seu Senhor, ou Ele não é seu Salvador também. Eu falo com toda a ênfase, irmãos. Se Jesus Cristo não for Senhor da minha vida, Ele também não é meu Salvador.
Eu não estou dizendo que Ele é Senhor na plenitude. Na plenitude Ele ainda vai ser, quando Ele me restaurar totalmente. Mas Cristo tem que ter senhorio sobre a vida dos seus filhos hoje na terra. Se Cristo não tem senhorio sobre o seu viver, é porque você não é dele. Tem que deixar Cristo reinar. E Cristo tem que reinar. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. E quem reina agora é Ele, é Cristo. As coisas velhas, aquela vã maneira de viver sob o domínio do pecado, já passou. No versículo 15, 16, diz assim: pois que, no Romanos 6, pecaremos porque estamos debaixo da lei, ou pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? É aquela questão, né, que já foi falado aqui também recentemente, agora eu não me lembro. Alguém pode dizer, agora então quer dizer que quem creu em Cristo pode pecar. Foi no estudo do irmão Paulo, né? Aliás, eu recomendo que você entre lá no site da igreja, tá? E ouça os estudos que estão lá postados, viu? Muito bons. Os pregações. Só a minha que não é muito boa, mas as outras todas são boas. Os estudos da manhã, da noite, estão todos lá postados. Irmãos, uma pessoa que foi regenerada, ele não quer mais viver o pecado. É aquilo que eu acabei de falar, aquele comentário de que sua igreja não permite você pecar, né? Não, a nova criatura não permite pecar. A nova criatura tem prazer na lei de Deus. Se alguém pensa em viver no pecado, eu vou manifestar uma fé em Jesus Cristo aqui, e aí beleza, eu saindo daqui, eu vou correndo para o pecado. Você nunca foi verdadeiramente um crente. Quem pensa assim nunca foi. Não é. Precisa nascer de novo. Porque é impossível alguém que tem a semente de Deus continuar pecando. É isso que João explica lá em 1 João, na carta dele. Leia 1 João e você vai entender muito bem o que significa isso. Ele diz lá claramente que uma pessoa que foi nascida de novo, que tem Deus, ele não pode viver no pecado. É impossível. Se alguém vive no pecado, ele diz, então, o amor de Deus não está em você. É direto assim, ó. Não é, pode ser que... Não está. Quem vive pecando não conhece a Deus. João é direto. Não somos mais servos do pecado. Não queremos mais. Somos servos da justiça agora. Servos de Cristo. Quem comete pecado é do diabo. Quando fala cometer pecado, é no sentido de ter prazer naquilo. Mesmo sabendo que aquilo é pecado, você busca aquilo. Deu para entender a diferença? É mais forte do que você. Não consegue resistir. Clama por graça, para que Cristo liberte-o da escravidão do pecado.
Porque Cristo é quem liberta. O poder vem de Deus. Não pode viver no pecado. Ninguém tem o direito de viver no pecado. Nem crente, nem ímpios. O pecado é a desgraça do mundo, irmão. O pecado foi a razão da criação do inferno. Quando o diabo pecou contra Deus, querendo ser Deus, querendo tomar o lugar de Deus, soberba, né? E tudo outro sorte de pecado que possa ter ali, possa ter tido. Foi ali que Deus criou o inferno. Porque a Bíblia fala que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Porque eles pecaram. O mundo é o que é hoje por conta do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, a responsabilidade maior era de Adão. Então veio a maldição, que está bem claro em todas as letras lá no livro de Gênesis. Veio a morte, né? A maioria aqui já perdemos entes queridos, né? A maioria, ó. Estou falando de coisa que eu nem sei. Bom, mas eu já perdi. Muitas pessoas. Salário do pecado. Todas essas desgraças que vêm na sua vida é salário do pecado. O pecado, nós tínhamos que repudiar o pecado. Até por questão de sensatez, de sabedoria. Não é possível a gente querer continuar pecando. Não para o crente. No versículo 17 ele diz, inclusive, isso aí, né? Ele diz, mas graças a Deus. Ele fala, vamos viver no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Quer dizer, nós que não estamos debaixo da lei, vamos continuar pecando? Não. Não somos mais servos do pecado. Graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, quando nós não conhecíamos a Deus, éramos servos do pecado, como talvez hoje muitos aqui são. Mas, sendo ainda servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que vos foi entregue. E, libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Tudo isso graças a Deus. Como? Nós éramos servos do pecado. Mas aí veio a operação de Deus em nossa vida. Aceitamos a forma de doutrina. Cremos nisso, na palavra de Deus. Nos entregamos a Cristo. E o que aconteceu? Acontece. Fomos libertos do pecado. E agora nós antes que éramos servos do pecado, passamos a ser servos agora da justiça. Antes, um escravo da maldade. Agora um escravo de Deus. Antes um escravo do diabo, agora um escravo de Deus. Servos. E veja bem que isso é colocado nessa condição como assim, que não é permitido, não é possível você sair dessa condição. Foi Deus quem fez. Antes nós éramos escravos do pecado, não tínhamos condições de nos libertar daquela condição. O escravo pode se libertar por si só? Ele pode ser um escravo fujão. Mas se algum dia o senhor dele pegar ele voltava de novo para a senzala. O escravo só era realmente livre se fosse dado alforria para ele. O seu senhor desse carta de alforria para ele. Fala, não, agora você está livre. Leva essa carta aqui, ó, que eu estou te dando. Isso é a sua liberdade. É isso que aconteceu. Nós não tínhamos condições de nos libertar do pecado, mas Cristo nos libertou.
Só que Ele nos libertou do pecado e nos fez escravos de novo. Mas agora escravos da justiça. Escravos da santidade, da pureza, da decência, da santificação. E nós não queremos ser livres novamente. O crente não quer ser livre dessa condição, porque ele ama. Porque isso foi feito não de maneira imposta, mas foi feito por meio de uma transformação do novo nascimento. O crente ele é feito escravo da justiça por conta de um novo nascimento. A nova criatura gerada por Deus nele é que tem prazer em Deus. Você tem prazer em Deus? Em tudo que é agradável a Deus, na pureza, na santidade? Você odeia o pecado? Então, amém, porque você é uma nova criatura em Cristo. Porque se uma pessoa não tem prazer em Deus, no povo de Deus, no Evangelho, na igreja, nos cultos, na evangelização, então, mas ele até tende a ter muito mais prazer nos prazeres da vida do que em Deus, então é duvidoso. Talvez essa pessoa no dia do juízo vai ter apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Continuava sendo um escravo do pecado. Sempre foi. Tem uma coisa boa em não enxergar bem. Você não enxerga a hora. E nem enxerga o semblante dos irmãos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração. Irmãos, graças a Deus que eu era um servo do pecado. Mas agora obedeci o Evangelho. De coração. No dia que você for encontrado por Cristo, pecador, você vai sair daqui e você vai chegar e olhar para o céu e você vai dizer mais ou menos isso aí mesmo. Graças a Deus. Porque é isso que a gente tem vontade de dizer quando a gente se converte. Graças a Deus. Fui liberto. Agora eu sou de Cristo. No versículo 18 ele fala: falo como homens pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Paulo fala para os romanos, né? Olha, antes de conhecimento de Jesus Cristo, vocês apresentou os seus membros, seus corpos, né? Para a imundícia. É isso que o ímpio faz. Ele apresenta o corpo dele para servir à imundícia, para servir à maldade. É o que os homens aí fora fazem, homens e mulheres. É o tempo todo maliciando, pensando o mal, vivendo o mal, vivendo o que é pervertido, que é toda sorte de pecado moral. A mente da pessoa está tomada por toda essa impureza, toda essa podridão. Basta a gente chegar perto do povo e, sinceramente, espiritualmente falando, cheira mal. Porque está tudo podre. Só pensa coisa errada. Tem prazer naquilo.
miseráveis, escravos, necessitando de libertação, que vem por Jesus Cristo, pela fé em Cristo. E é o que nós todos nos éramos. Mas agora, irmãos, assim como no passado nós fazíamos aquilo, agora vamos fazer o inverso. Vamos apresentar nossos membros para servir a justiça e a santificação. Está feito o acordo? É Deus quem propõe. No versículo 20 diz, porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Quer dizer, não tínhamos comunhão com a justiça, não tínhamos prazer na justiça, prazer em Deus. E ele até coloca aqui para os romanos pensarem, irmãos, e para nós também pensarmos. E que frutos tinhas das coisas que agora vos envergonhais? Quer dizer, qual era o fruto do pecado? Aonde é que o pecado estava nos levando? Nós somos testemunhas, irmãos, de aonde é que o pecado nos leva? Só para o mal. Eu não tenho boas lembranças da minha vida de pecado. E não faço questão de ter, porque na verdade eu colhi muita coisa amarga. O pecado é uma desgraça na vida do homem. E por isso que Paulo fala, é só você pensar, qual era o fruto que você tinha antes de você conhecer a Cristo? O que isso trouxe para você? Pecador, você que não tem Cristo, faça uma reflexão, o que o pecado tem trazido para você até hoje? Seja sincero. Você tem sorte de ainda estar vivo. Pela misericórdia de Deus. Chance que Deus está te dando de ser liberto da escravidão e da consequência do pecado. Porque a consequência do pecado é a morte. Separação de Deus. A justa condenação. Porque é o que o versículo diz no 21 aqui, na parte final. E que frutos tinha das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Irmãos, nós temos que lembrar que é o seguinte. Vamos lembrar sempre, o pecado sempre será algo que vai trazer consequência ruim. Não vamos pensar no pecado nunca. Mesmo naquela situação mais difícil, não vamos pensar nele como uma solução. Porque o diabo quer que a gente pense dessa forma. Às vezes parece que a única saída é algum tipo de pecado. Como, por exemplo, mentira, né? Às vezes a pessoa é colocada num canto, onde a única saída que ele vê é contar uma mentira. Não. Vamos dizer não ao pecado. Vamos dizer não a Satanás. Vamos ser sempre servos da justiça, da verdade. E vamos ser sempre agradáveis a Deus. Nós temos que lembrar, irmãos, volta a frisar lá atrás, lembra? Que quando nós quisermos nos proteger mediante pecado, vamos lembrar que nós não somos de nós mesmos. Quando a gente estiver querendo se proteger, cometendo algum tipo de pecado, vamos lembrar que nosso corpo e nosso espírito e todo o nosso ser pertence a Cristo. Mas agora, o versículo 22, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende
o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Irmão, nós temos a grande esperança da vida eterna, que foi até pregada aqui pelo pastor no domingo passado. Em 3 mensagens que ele pregou sobre a vida eterna. A vida final. O que nos espera? Eterno gozo e alegria com Cristo. Vida eterna, vida de paz, vida de santidade absoluta, de justiça absoluta, vivendo com Cristo, vivendo com tudo aquilo que Deus tem para nos guardado para nós, para aqueles que são dele, que ele resgatou da vã maneira de viver, que ele tirou do lamaçal do pecado. Ele tem uma vida para nós. Nós somos tirados dessa vida porque essa vida é uma vida de rebeldia contra Deus. O mundo é rebelião contra Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, diz a palavra de Deus, nem o que no mundo há. Esse mundo não é amizade com Deus. Esse mundo é inimigo. Ele está entregue a Satanás. E quem tem essa esperança, irmão, da vida eterna, como nós temos, purifica-se a si mesmo, como Jesus Cristo é puro. Libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Nosso fruto tem que ser bom, não um fruto podre. Nosso fruto tem que ser o que é agradável a Deus, agradável para Deus. O paladar, Deus tem que pegar aquele fruto e deliciar-se com ele. Saudável, gostoso, bom para comer, que faz bem. Esse deve ser o alvo de nosso viver, irmão. Viver para Cristo. Não reinando, portanto, o pecado em nosso viver. E dando graças a Deus. Porque, tendo sido servos do pecado, agora não mais. Agora obedecemos ao Evangelho e vamos continuar obedecendo até o dia de Cristo. Ou até o dia que nós somos elevados para estar com Ele na glória. O que Jesus Cristo vai dizer para mim? Bom e fiel servo? Eu vi o quanto você fez por mim. Eu vi o quanto você lutou contra si mesmo, contra a sua natureza, contra os homens ímpios, contra Satanás, para poder me glorificar. Eu vi o seu labor. Eu vi o seu viver. A Bíblia fala que aquela pessoa que conhece o Evangelho e depois volta atrás, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Então, irmãos, não vamos ser daqueles que retrocedem para a perdição. Não vamos ser daqueles que querem voltar para o lamaçal. Vamos continuar caminhando na santificação, na busca olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Não vamos tirar os nossos olhos do Senhor Jesus Cristo. Não vamos ser daqueles que retrocedem. Pedro fala, né? Porque melhor lhe fora nunca conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Que terrível advertência, mas preciosa ao mesmo tempo. João falou em outra passagem, João o Batista, né? Que o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo.
Deus, irmãos, sonda o nosso viver. Ele nos sonda dia a dia. E Ele quer ver nosso crescimento. Ele quer ver o quanto nós estamos dispostos por amor a Ele. E você que não tem a Cristo? O salário do pecado é a morte. O versículo 23, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer continuar vivendo no pecado? A morte te espera. Você quer sair do pecado? Venha para Cristo. Cristo te chama ao arrependimento e a confiar nele para a sua salvação, para ser seu Senhor da sua vida. É Ele quem te resgata da sua vã maneira de viver. Deus abençoe.